Jô Soares, famoso por seus trabalhos na televisão, decidiu voltar aos teatros com a peça A Noite de 16 de Janeiro, que estreia no Teatro Tuca, em São Paulo, no próximo dia 5 de maio. A TV Aberta News esteve presente na coletiva para saber um pouco mais sobre esse novo projeto, onde Jô revelou a importância de retornar aos palcos como ator após 17 anos. Confira. Escuta, me diga uma coisa. 15, 16 atores em cena? 15 atores. Contando com o Jô Soares, né? Contando com o Jô, que há muito tempo que eu não vejo o Jô numa peça. Eu vi o Jô naqueles shows dele, mas no teatro, uma peça mesmo. Exatamente, acho que contracenando com alguém faz décadas que ele não faz, né? Acho que depois daqueles shows é a primeira vez que ele está voltando agora com um elencão aí. Agora, é uma superprodução, né? 15, 16 atores em cena, hoje em dia é muito raro. É um fenômeno, né? Você achar um produtor que consiga, né, captar e produzir isso e cuidar disso tudo, um cenário gigante com um monte de gente. É maravilhoso, né? E é uma peça, vamos dizer, acho que talvez seja a primeira peça interativa, vamos dizer assim, se essa palavra acho que nem existia na época, né? É, essa ideia de que a plateia participa, né, do julgamento, a plateia é o júri, né? São escolhidos 12 pessoas que sentam no tribunal do júri e decidem a sorte da ré, se ela é inocente ou culpada. Não vamos revelar, né? Porque o final muda, né? É, tem dois finais, exatamente. Se o júri considerar que ela é culpada, é um final. Se considerar que é inocente, é outro final. Precisa ver duas vezes a peça. Vamos aguardar. Quem não conhece, muito pouca gente não conhece, esse daqui é o Milton Levi. Eu sou o Milton Levi. Quem não conhece, muita gente, aliás, ninguém sabe que é ele, é o Atílio. Sou eu. É o grande Atílio. Milton, segundo trabalho com o Jô. Segundo trabalho. Trabalhar com o João é uma coisa impactante. Nós fizemos histeria, foram 2 anos de sucesso, graças a Deus, terminamos. E quando eu fui chamado, eu fiz uma entrevista com o Jô, em seguida ele me ligou me convidando, é um impacto impressionante. Eu pensei, esse impacto não vai ter mais. Segunda-feira de carnaval agora, recebo o telefonema, alô Miltinho, aqui é o Jô Soares. Eu tapei a boca, gritei, falei, pois não, Jô, como é que está a sua agenda? Eu falei, acabei de cancelar tudo. Tamo dentro. E vim fazer agora a noite 16 de janeiro. Um impacto dobrado, porque agora o Jô, não só como diretor, como também como ator. E trabalhar com ele, gente... Depois de muito tempo, 40 né? anos. A última peça que ele fez foi Tudo no Escuro. Em 1978, acho que era isso. 40 anos depois, ele está no palco com um elenco. Ele fazia os solos. Sensacional. Trabalhar com esse homem não tem preço. Maravilha, obrigadão, Milton. Esse é o grande Atílio. Beijo. Jô, essa peça foi encenada pela primeira vez aqui no Brasil em 49, TBC. Acho que é antes. Ou antes, um pouco 1940. antes. Foi logo no comecinho do TBC. Você era garoto. Como? Você era garoto. Você assistiu? 40, eu tinha 2 anos. Então você não assistiu. Porque houve uma montagem da Nídia Alicia em 49, com Paulo Otran. É essa montagem, mas foi uma montagem semi-amadora. Semi-amadora, exatamente. E tem um fato muito curioso, que é o seguinte, tinha um português, dono de um botequim, que adorava esse comecinho do TBC, que depois foi interrompido, depois voltou. Era uma coisa semi-amadora. As pessoas faziam com amor, como hoje a gente faz. Só que na época todos tinham... O Paulo Otran era advogado, cada um fazia uma coisa. E aí, esse português, tudo que era espetáculo que aparecia lá, ele ia ver. Aí alguém teve a ideia, olha, como os jurados são escolhidos na plateia, vamos convocar o português e vamos dar a ele, ele vai ser o que vai dar o resultado da peça. O resultado, se ela é condenada, a peça tem 2 finais. Se ela é culpada ou inocente. Aí botaram o português ficou numa alegria, sentou lá, prestou uma atenção doida. Aí no final, o Paulo Otran, que era o promotor, pergunta, então, os senhores jurados chegaram a uma conclusão? Chegamos, sim, senhor. E qual é a conclusão? A conclusão, meritíssimo, é que a culpada é inocente. Fecha o pano, todo mundo às gargalhadas, aí recomeça. Só teve uma coisa que superou isso, nessa época do TBC, montaram uma peça chamada de Grün Kakatua, uma peça alemã, a Cacatua Verde, que se passava na Revolução Francesa.
e se passava numa cave, e tinha uma escadaria por onde os atores entravam. E o ator tinha que entrar, logo na primeira cena da peça, os atores sentados naquelas mesas de taverna mesmo, e entrava um ator, e entrava a Marseillaise, e ele dizia assim: nossos homens conquistaram toda Paris. Aí ele entrou muito nervoso, abriu a porta e disse assim: conquistamos todos os homens de Paris. Fecha a cortina, recomeça tudo de novo. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com o que a gente... Mas, Jô, a minha pergunta é o seguinte: o que levou você, que motivação você teve para trazer essa peça novamente? É uma peça de tribunal, que é coisa muito rara dos nossos palcos, acho que recentemente, porque o 12 Homens de uma Sentença, é muito raro isso, né? E que você falasse um pouco sobre a autora, a Ayn Rand, tudo isso. Que é uma coisa muito interessante, umas particularidades. Eu nunca tinha ouvido falar da Ayn Rand. De repente, eu estou procurando peça de tribunal, eu vejo lá, a noite de 16 de janeiro, que por acaso é o dia do meu aniversário. Eu digo, Ayn Rand, quem é essa mulher? Aí eu fui pesquisar a mulher. A história dessa mulher é o seguinte: ela é russa, a Revolução Russa já estava estabelecida, e ela saiu, ainda se podia viajar. Ela foi para os Estados Unidos, porque ela podia viajar se tivesse algum parente fora. Ela tinha um tio que morava em Nova York. Aí ela foi para Nova York, ela disse: não, meu negócio não tem nada a ver com isso aqui, com um regime autoritário. Imagina, na época do Stalin, que matou 25 milhões de pessoas. Era o Hitler ao contrário, não era a mesma coisa. Duas faces da mesma moeda. E um dizendo isso do outro. Fulano matou tantos, fulano matou tantos. Enfim, ela se mandou para Nova York. Chegou em Nova York com um tio lá, ela tinha 17 anos, falou: não tenho nada a ver com isso aqui, o que eu quero é escrever para cinema. É o que eu quero fazer, é escrever, fazer teatro, e, sobretudo, fazer roteiro de cinema. Pegou um daqueles trens que levavam anos para atravessar de costa a costa, foi parar em Los Angeles, na Califórnia, aí foi para Hollywood, de cara... Eram 7 horas da manhã, 6 horas, sei lá, aquelas coisas de madrugada que o cinema fazia, e ela olha, lá está escrito assim: Estúdios Cecil B. DeMille. Aí ela para na porta e vem chegando uma limusine daquelas do tamanho de uma casa, com o Cecil B. DeMille, e olha aquela menina, nada bonita, mas com os olhos negros, de fazer furo no carro dele. Sabe, tem um olhar otichórnia, daqueles bem violentos. 17 anos. Ele para o carro e fala: menina, o que você está fazendo aqui na frente? Ela fala: eu pretendo fazer cinema. Eu quero escrever roteiro, me embrenhar no mundo do cinema. Sou russa, para Nova York não tem nada a ver comigo. Qual é a experiência que você tem? Nenhuma. Tá. Eu estou fazendo um filme agora sobre a vida de Cristo. Você quer fazer? Eu te ponho como figurante lá. Se o senhor puder, eu quero. Então entra aqui. Entrou no carro do Cecil B. DeMille, abriu as portas, entrou nos estúdios do Cecil B. DeMille pelas mãos do próprio. Falou: essa menina aqui, coitadinha, ela quer fazer cinema, ela vai ser figurante do meu filme, tá? Tá, claro. Ela entrou, olhou um homem lindo, 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 se apaixonou, e ele também, e os dois foram casados até a morte. Agora, isso tudo está num documentário que se chama Ayn Rand por ela mesma. A partir daí, essa mulher é uma incógnita pelo seguinte: ela é considerada assim a musa dos conservadores americanos. Ao mesmo tempo, o Janot abre a condenação ao Aécio Neves com
um puta texto dela que é escrito por um escritor de esquerda. Então você vê que não tem mais esse negócio de esquerda, direita, tem posições. A pessoa tem posições. Ela, quando é chamada, eu digo que eu sou intelectualmente um anarquista, porque eu não tenho, se tem um governo, eu estou ali contra, eu estou criticando. Agora, então, que eu não preciso mais votar, eu estou com vontade de me inscrever só para não ir votar, para ir lá. Também um conselho, não votem em branco, anulem o voto, porque o voto em branco eles dão, estou certo, Martina? Eles dão um jeito de puxar para um ou para outro. Enfim, então eu coloco ela também no mesmo lado. Ela não pode ser chamada uma mulher de direita, porque não é, e de esquerda também não. E a filosofia, ela criou uma filosofia que se chama, como é que é? O objetivismo, onde ela coloca o ser humano em primeiro lugar. Então ela não acredita em Deus, não acredita nas religiões. Quer dizer, em Deus eu não sei, não sei se ela acredita. Deve acreditar no Deus dela. Agora, ela não acredita nas religiões estabelecidas. Ela acha que é tudo uma coisa hipócrita, que na realidade é dito que é para ajudar os outros, mas se você não se ajuda antes, não tem, se você não pensar em você em primeiro lugar, não tem como você ajudar ninguém. Isso é difícil de rotular. As pessoas não conseguem rotulá-la. Ela tem um livro que é o Atlas Shrugged, né, que é o Atlas, como é que é em português? Como é? A Revolta de Atlas, 3 volumes, que até hoje a mulher já morreu, vende 250 mil exemplares todo ano. Escreveu um livro chamado The Fountainhead, que virou filme com Gary Cooper e Patricia Neal, que é uma defesa do egoísmo. E também ela defende com unhas e dentes a autoria. Então, o personagem faz um prédio, é um cara absolutamente moderno, faz um prédio, querem mexer na fachada do prédio, uma coisa mínima, ele vai lá e põe fogo em tudo. E o final do filme é o julgamento dele, onde ele faz a defesa do individualismo e que uma obra humana não se mexe. Ou você quer ela assim, ou não tem. Ele levou 1 mês só para estudar essa cena. Pararam a filmagem, ele foi estudar esse monólogo. Então você vê como mexe com as pessoas. Tem passeatas que tem gente que carrega placas com frases dos livros dela sobre a Revolta de Atlas. A minha vastíssima ignorância, aos 80 anos, eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Não me interessa. Mas como é que vai fazer uma peça de direita? A peça não é de direita, nem de esquerda. É de julgamento e tem 2 finais. Então, tem gente que vai achar que ela é culpada e gente que vai achar que ela é inocente. E ela fala tudo. Ela diz, não, ele falsificava mesmo os documentos, quando precisava de dinheiro de uma empresa, não tinha, ele pegava de outra empresa, mas quanto era fortuna pessoal? Ele não tinha fortuna pessoal. Olha, gente, mexe com a cabeça de todo mundo. O Sebastian, meu querido motorista, há 30 anos, não assistiu no ensaio, assistiu um dos últimos corridos que a gente fez. Quando terminou, ele chegou para mim e falou, seu Jô, ela é culpada. Não adianta, ela foi se engraçar lá com o júri, não adianta ela ficar se engraçando com o jurado, não, porque ela é culpada. Menininha Julinha, filha da minha querida funcionária, governanta, tudo, 8 aninhos, assistiu o ensaio lá em casa ainda, no que eu transformei numa casa de ensaios embaixo, no andar de baixo, de perninha cruzada, com a mão aqui, 8 anos, assistiu, quando terminou ela falou, culpada. 8 anos. E tem gente que diz, não, que ela é inocente.
inocente, inocente. Então isso é que eu achei fascinante na peça, ter 2 finais. Os atores são uma bênção extra. São todos excelentes. Olha, eu me sinto assim um cara privilegiado de contar com esse grupo que eu quero manter unido sempre. E o Matinas, que veio numa função fundamental nessa co-tradução, nessa co-adaptação, sabe? Porque é um cara que conhece inglês muito mais do que eu, tem um sentido de humor extraordinário, que eu já tinha percebido no livro. Então ele ficou agregado, eu vou ter que traduzir outra peça com ele, continuando a fazer os meus trabalhos com Maurício Guilherme. Maurício Guilherme despertou alguma coisa no sentido do teatro, despertou para sempre na minha vida, porque nós temos um senso de humor raríssimo, muito filho da puta, muito de conseguir ver o que há de mais ridículo nas pessoas, inclusive na gente, sabe? Então também é uma pessoa que de repente ficou agregada à minha vida na hora que ele não queria mais fazer teatro no palco, porque ele é maluco, é um puta de um ator. Não, eu não gosto. É um direito que ele tem. Mas realmente é um ator para qualquer elenco, sabe? É uma pessoa que está ligada agora comigo mesmo, sem jeito. Dito isso, eu acho que eu me alonguei demais para dar a tua pergunta, mas era para dizer o porquê da peça, porque é uma extraordinária peça de tribunal com 2 finais. E quem resolve são vocês. Pronto. Bom, é minha segunda peça com o Jô também. Eu tive o privilégio de ter sido escalado para fazer o Troilo Cresta. Eu lembro, eu acho que para entender tudo isso é legal pensar nesse primeiro trabalho, quando eu fui para fazer o Troilo, e me dei conta de que eu ia fazer o Troilo, né, de que eu não tinha sido convidado para fazer outro personagem. E eu lembro que aquilo me surpreendeu demais, e o que eu mais gosto na maneira do Jô tratar o elenco, do seu processo também como diretor, apesar de ser claro todo o processo hierárquico que existe e deve existir na relação do ator com o diretor, o Jô é muito moleque, mas muito mesmo, assim, isso aproxima o ator do diretor, e aí, quando a gente está falando não de um simples diretor, mas realmente de um grande mestre, de uma pessoa, de um homem de teatro que tem, um cara como eu, ele tem absolutamente tudo para passar, e é uma carga muito grande para se absorver. Então, quando tem esse tipo de approach, esse tipo de molecagem, esse tipo de aproximação, tudo se torna muito mais fácil e mais íntimo. Então, isso no livro é difícil achar um sinônimo, mas é um privilégio ímpar poder ser dirigido pelo Jô, e mais ainda de poder sentar do lado dele e olhar para ele em cena como um colega de cena. Muito obrigado, Jô. Norival, terceira peça com o Jô, é isso? Terceira peça com o Jô. Terceira peça com o Jô. E agora você... A Cabra, quem é Silvia, Histeria, e agora a Noite de 16 de janeiro. Que você faz, que personagem? Eu faço o banqueiro John Whitfield. Tudo a ver com você, hein? O banqueiro, sabe? O mais perto que eu passei do banqueiro foi quando eu trabalhava no Bradesco. Teve um jantar onde estava o Laudo Natel e o Amador Guiar. Foi o mais próximo que eu cheguei do banqueiro. Quanto tempo vocês estão ensaiando? Nós estamos ensaiando há 2 meses. 2 meses. A gente começou no comecinho de março. E estreia agora com uma temporada longa aqui. Se Deus quiser vai até dezembro, né? Até o meio de dezembro, mais ou menos. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Essa peça é um pouco difícil da gente sair daqui, né? Porque são 16 atores em cena. Mas a coxia dá 20 pessoas, 22, 23 pessoas. É complicado sair para viajar com um elenco tão grande. E esse mérito a gente dá esse crédito ao Rodrigo Veloni, que é o produtor, não é qualquer um que faz uma loucura dessas. Verdade. Pamio, mais um trabalho com o Jô, cara.
Que honra! Que honra, né? Que honra, que felicidade e que bacana essa ideia dele formar o elenco a partir de um elenco anterior com a perspectiva de, a partir disso, ter uma companhia, fazer um novo espetáculo e aí construir um repertório. Isso é coisa de visionário hoje em dia, né? De gente muito maluca, mas o maluco que vê que só através da arte existe a libertação e aí existe a possibilidade da gente se entender melhor. Agora, Pamela, você é um cara que transita entre a atuação e a direção. Como é que você joga com isso? Atílio, eu estou dirigindo um espetáculo que vai estrear uma semana depois da estreia daqui, lá no MASP. Chama A Profissão da Senhora Warren, do Bernard Shaw. E estreia no grande auditório do MASP exatamente uma semana depois da nossa estreia aqui. Eu estou sem dormir, né? Porque eu também dou aula. Então eu tenho jornadas triplas de trabalho diárias. Então é disso que eu me alimento. Assim, eu não me canso, eu não me esgoto, eu consigo fazer tudo com bastante foco, me dedicando a cada trabalho com a maior intensidade. E eu acho que é uma força que o teatro te dá. Só existe essa explicação. Aquela força que brota do piso do palco que a gente fala, né? Eu acho que uma coisa, assim, é um alimento mesmo, sabe? E quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente faz o que a gente gosta extremamente, vira a nossa vida. Eu não tenho vida pessoal, mas vou ter logo. Basta estrear aqui, daqui a pouco a senhora Warren e eu estou muito feliz, eu estou no meio de amigos, companheiros, colegas, assim, da maior excelência. O Jô como um capitão desse navio e é realmente nesse teatro que eu... É nesse teatro que eu... Que está virando a sua casa, hein? Pois é, eu fiquei um ano e 2 meses com Baixa Terapia aqui, fazendo o maior sucesso, sempre do lado de cá, assistindo o espetáculo, quando conseguia. E agora ocupando o lado de cá, então, que felicidade, né? Eu só posso agradecer muito, eu só posso agradecer a chance aí que os deuses do teatro estão me dando nesse momento tão feliz. E só agradecer, basta. A gente sabe que você faz por merecer, cara. Muito obrigado, eu faço porque eu amo o que eu faço. Cássio, você transita entre o infantil, o adulto, você faz nino, você faz promotor aqui? Não, eu sou advogado de defesa. Advogado de defesa. Pois eu acho que essa é a grande brincadeira, esse é o grande barato do teatro. É você poder transitar em todos os lugares, você poder transitar na região infantil, na região adolescente, na região adulta, você pode você conseguir fazer uma tragédia, você fazer uma comédia. Tem um diretor, muito meu amigo, Roberto Lage, que diz que bom ator é aquele que serve ao gênero, né? E isso me baseia um pouco na minha vida. Eu tento ser um bom ator nesse sentido. Eu tento sempre servir ao gênero que me convidam para fazer da maneira mais honesta e mais transparente possível. Então é por isso que eu acho que eu vou para todos os lugares com uma certa facilidade. Vira um ensinamento para mim isso. Agora, você também dirige. Quer dizer, o que você leva do ator para a direção, da direção para o ator? Existe esse trânsito? Existe. O que eu levo, na verdade, é que eu adoro, como eu sou ator, eu adoro o ator. Né? Então eu adoro trabalhar com o ser humano, conseguir acessar no outro ator um jeito do ator fazer, executar aquilo. Eu acho tão importante você se colocar, eu acho que como eu sou ator, eu consigo me colocar, quando eu estou dirigindo, no lugar daquela pessoa e saber como você faz para acessar que esse ator atinja o objetivo desejado para a narrativa do espetáculo, para a narrativa do texto, da melhor maneira possível. Então, eu adoro trabalhar como diretor, assim, adoro este meio de trabalhar como ator, porque é minha profissão, eu gosto de ser ator. A Guta Ruiz é a única do elenco que nunca havia trabalhado com o Jô antes, é isso? Exatamente, eu nunca tinha trabalhado com ele. Na verdade, assim, tirando a televisão, que a gente já conhece muito essa pessoa, Jô Soares, mas ele foi ao teatro assistir uma peça que o Rodrigo Veloni estava produzindo e o Giovanni Tosi, que também está no elenco, estava atuando comigo e mais o Luiz Damasceno, direção do Otávio Martins. Quando a gente terminou o espetáculo, o Otávio veio e falou assim, olha, o Jô está na plateia, ele quer falar com vocês.
O Jô na plateia, que como assim, né, no CCBB. E a gente desceu e o Jô veio dar parabéns, ele ficou encantado ali com o meu trabalho. A gente foi jantar e ele falou, um dia a gente vai trabalhar juntos. Ou seja, isso foi em 2015. E agora, 3 anos depois, ele tem uma memória tão boa que ele cumpriu a promessa de me chamar para trabalhar, e é uma responsabilidade grande esse personagem, que é a pessoa que, na verdade, movimenta toda a ação do espetáculo, né? É o plot da história, né? É o plot da história, né? É um drama de tribunal onde eu sou acusada, ou seja, aquela pessoa que mais é falada no espetáculo todo sou eu. A ação toda ela é movida pelo promotor e pelo advogado de defesa, é esse duelo, né, dos dois advogados, mas tudo em cima da minha questão, se eu matei ou não matei esse cara, e quais são as outras questões, os outros crimes, digamos assim, crimes eu falo assim, entre aspas, porque a minha personagem ela é um alter ego da autora, então eu acho que ela é amoral nesse sentido, sabe? Então, como é que o público vai me julgar? Só pelo assassinato, por esse suposto assassinato, ou por outras questões que eu falo, os meus milhões de dólares ali envolvidos? Acho que acho que esse é um grande trunfo assim do espetáculo, deixar em aberto, e na verdade está na cabeça do espectador, né?